Bom dia, pessoal. Bom dia com muita alegria. Glória a Deus. Povo amado, abençoado. Diretamente de Natal, né? Tá todo mundo na expectativa, né? Amanhã vai ser em São Paulo. Amanhã vai ser em São Paulo. Será que é hoje? Será que é amanhã, né? Glória a Deus. Aí nós colocamos no grupo. Estamos orando para que o Senhor prepare a nossa viagem. Mas não podemos esquecer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando a gente fica um dia a mais, um dia a menos, tudo está no controle do Senhor. Às vezes a gente tem mania de murmurar, né? Por que o Senhor já não me levou? Por que o Senhor já não fez isso, não fez aquilo? Porque tudo tem a hora certa. Tudo tem o tratar de Deus. Então, antes da gente reclamar, de murmurar, vamos glorificar. E, aliás, a palavra que nós vamos ver hoje fala um pouquinho sobre isso. Nós vamos entrar no tema também. Mas, antes de mais nada, eu quero ler com vocês Deuteronômio 28. Vamos ler do 1 ao 14. Vamos liberar as bênçãos. Aqui nós não temos o nosso computadorzinho, né? Então, eu vou ler para vocês aí em nome de Jesus, né? Se der uma enganchada aí, minha Bíblia está riscada para variar, né? Sempre está riscada. Como eu ministrei Deuteronômio 28, um dia só das bênçãos, então está todinha grifada. E aliás, quem quiser, né? Tá no YouTube, eu ministrei também do versículo, para não falar o que é, né? Do versículo 15 em diante. A desobediência, melhor assim, né? A desobediência, quais são os castigos da desobediência? Também ministrei. E eu acho que vale muito a pena você ler lá e entender. Por quê? Da mesma forma que as bênçãos nos alcançarão, quando a gente não cumpre aquilo que a palavra fala, não anda no caminho do Senhor, a maldição também nos acompanha, elas nos perseguirão e nos alcançarão, que é pior. Então, eu sei que é lindo pregar aquilo, né, a parte boa do Evangelho, mas não podemos esquecer, né, que a parte B também faz parte, amém? Então vamos lá. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será aos entrares e bendito aos saíres. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por outros 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. De todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará em abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva e a terra no seu tempo para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para o guardar e cumprir, não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. E assim, essa palavra sobre a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Tá aí, né? Eu acho que a melhor coisa que tem no Deuteronômio 28, você vê que as bênçãos alcançarão a cada um, e tem um detalhe importante aqui. Por quê? Se você prestar a mesma coisa que está em Deuteronômio 28, uma delas fala que prosperará as tuas mãos, né? Onde colocares as mãos vai prosperar. E lembre-se que essa foi uma promessa colocada sobre a vida de quem? Colocada justamente sobre a vida de Josué. Então, da mesma forma que o Senhor colocou uma bênção sobre a vida de Josué, tratou no particular com ele, deixou várias bênçãos que não era só para Josué, ou seja, era para todo o povo na hora que adentrasse a terra prometida. Então, algo extraordinário, Deuteronômio, nós precisamos realmente determinar sobre a nossa vida, e eu tenho certeza que até o final do ano
né? Não sei se o senhor vai colocar o ano que vem também, mas com certeza ninguém vai esquecer mais o que é Deuteronômio 28, assim eu espero, né? Amém? Bom, rapidinho, deixa eu só falar sobre o dia de ontem. Ontem foi falado sobre primícia, eu não sei. Eu sei, aliás, sei alguns que a apóstola estava comentando comigo que se posicionaram ontem para entregar as primícias. Dia de entrega de primícia é um dia assim, extraordinário. Determina, já, a gente já sai na frente. Sabe quando você já sai na frente? Né? Pensa numa competição e o senhor você sai um minuto na frente dos demais concorrentes. Não é uma maravilha? A primícia é sair na frente. Porque quando eu entrego a primícia, eu já tenho certeza da minha colheita. Então é algo extraordinário. Eu não tenho dúvida da minha colheita. Eu já sei qual vai ser a minha colheita. E isso é extraordinário. Eu sei aquilo que eu vou colher, eu sei as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Então eu não tenho dúvida nenhuma. E a grande dificuldade das pessoas, o que é? Saber o que vai viver o mês inteiro. Agora, quando eu entrego a minha primícia, eu tenho certeza de que o meu dízimo ele nunca vai ser menor. Pelo contrário, vai ser sempre maior. E nós precisamos aprender. A apóstola te falou várias vezes o quanto a gente precisa aprender a entregar as primícias e viver a bênção que está sobre a primícia, sobre aquele que entrega a primícia, né? Então, em nome de Jesus, vamos nos posicionar para entregar a primícia, não vamos deixar ser roubados. Por quê? Porque não aprendemos o que é primícia. Uma das coisas que o povo primeiro fazia era a primícia. Tinha tanto que a festa da colheita, o que acontecia? O camarada pegava ali o primeiro fruto, entregava. E eu estava ministrando esses dias do Salmo, e o Senhor falou para mim o seguinte: qual que era a preocupação deles? A preocupação deles era de que, se o camarada entregasse a primícia dele, o primeiro fruto, ele ia viajar para Jerusalém, que para a festa do tabernáculo, e o resto, né? Tinha gente que viajava de longe. E o resto das coisas era aprender a depender do Senhor. Você entrega a tua primícia, não é que você vai ficar de braço cruzado e não vou fazer mais nada. Mas você confia no Senhor, aprende a depender do Senhor. É exatamente isso. Então o que o povo estava aprendendo é o quê? Vou entregar minha primícia, vou viajar, quando eu voltar, a minha colheita está lá, a minha plantação está lá, o bicho não pegou, a praga não tomou conta. Por quê? O Senhor é que tomou conta de tudo isso. É tão lindo, quando você vem, por exemplo, que nós estamos aqui em Natal, você vê a abundância que é na terra. Você fala, é uma maravilha, tudo que você coloca na terra. Essa semana eu estava conversando com um senhor, ele estava falando para mim assim, quando ele chegou, os pais dele chegaram aqui, eu não lembro se é o Edmilson, né? Ele estava falando para mim, quando ele chegou, os pais dele chegaram aqui na terra, a pessoa falou, mas aqui não planta, manga não dá. Ele falou, não é que não dá, é que vocês não plantam, se não plantar não vai dar mesmo. E aí ele brincou comigo, ele falou que começaram a plantar e até deu manga. Ele falou, mas não é que dá manga? Dá. Então Deus é tão maravilhoso, quando Deus bota a mão, não tem essa. O fruto, mas é um fruto específico de tal região. O Senhor fala que vai nascer aqui, ele vai nascer. E é uma terra abençoada, né? Uma terra maravilhosa. Então é algo extraordinário. Eu queria que você vivesse essas experiências. O quanto Deus é maravilhoso, o quanto quando você confia no Senhor, Ele dá a ordem a nosso respeito, Ele opera o milagre, Ele opera as maravilhas e Ele conclui a obra, né? Esse é o mais importante de tudo. Amém? Bom, abra a Bíblia de vocês em Jeremias 29. O clube da Lulu tá te dando parabéns aí. Quem? O clube da Luluzinha todo. Deixa eu dar bom dia para todas aqui, né? Que é mais fácil, né? Vamos lá. Rafael, obrigado. Ó, Rafael, eu tô indo de baixo para cima, tá? Daqui a pouco começa a sumir aí. Obrigado, vai de cima Rafa. para baixo, senão pra não vai baixo. terminar. Vai sumir de lá, né? Vamos lá. Ó, o primeiro aqui é José Roberto. Bom dia, com muita alegria. É a Camila, José Roberto. A Camila, bom dia, Camila, com muita alegria. Rejane, bom dia, com muita alegria. Obrigado pelos parabéns que ela escreveu ali embaixo. Obrigado, que Deus abençoe vocês em dobro. Né? Isso é o que dizem, né? Quero ver provar, né? A nossa apóstola, bom dia, com muita alegria. Bom dia, com muita alegria. Obrigado pelos parabéns. Hoje é um dia muito especial. E as mensagens aqui não param. O Marcos está mandando mensagem aqui. Presbítera Carol, bom dia, com muita alegria. Obrigado pelos parabéns. Ela te chamou de neguinho, ó. Neguinho é quem tá, porque eu já tô Porque você morando. tá neguinho. Tô neguinho, é a sombra. Mas eu peguei Pior que é bastante sol. sombra mesmo. Mas eu peguei bastante sol aqui mesmo, viu? Mas peguei nas costas. Minha tia tá te dando parabéns, minha tia Cida. Pastora Rô, bom dia, com muita alegria. Ela me deu os parabéns já na madrugada, né? Eu li agora cedo. Bom dia, com muita alegria. A Rose, bom dia, Rose, com muita alegria. Também me deu os parabéns. Eu agradeci ela, obrigado pelo carinho. O carinho de todos que estão lembrando aí. Tá vermelhão.
Tia Cida, bom dia, com muita alegria. Obrigada pelo carinho, tia Cida. A Regiane colocando os parabéns. A Rafa. Obrigado aí a todos. A Bispa Cida também me mandou os parabéns na madrugada. Embora de manhã, né? Pastor Edi, bom dia, com muita alegria. Obrigado pelos parabéns. O churras está garantido. O churras vai ser no Natal, isso mesmo. No Natal. No Natal. Nem em Natal, é no Natal. Olha, segundo a Manu, amanhã era possível hoje o churrasco, que tá para nascer um pintinho aí, né? Tô esperando, a galinha tá demorando muito, né? Tá esquentando demais o ovo e não nasce, E né? o pior é que, ó, o pessoal falando, a pastora Lu entrou, ó, feliz aniversário. Ó, Obrigado, pastora Lu. todo mundo falando que você Ó, pra tá vocês. pretinho, mas é por causa da iluminação aqui. Não, mas Não aqui, tá pretinho, não. mas se acontece o mormaço, ele queima, né? Não sei se vocês Não, sabem, mas o no mormaço vídeo queima parece também. Mas no vídeo parece que você tá vermelhão, ó. Parece que eu tô vermelho, não, mas eu não tô, não. Eu tava às costas só, mas já, graças a Deus, já deu uma melhorada. Lá em Maragogi, nós andamos um tantão no trecho da orla e realmente deu uma queimada boa. Se eu não colocar... O Lufo coloca a camiseta nas costas que tá bem vermelho. Se não coloca lá, eu não consegui nem colocar a camiseta, essa é a verdade. Deus é mais. Tava punk. Pastor Edu, bom dia, com muita alegria. Vai ter bolo de cana? Vai ter bolo de cana. Bolo de acerola. Que não falta. E bolo de coco. Coco aqui, gente, você Vai não tem ter bola noção. de macaxeira. Olha, bolo de macaxeira. Macaxeira aqui, vou te falar, o seu Amadeu plantou aí, mas tem macaxeira que não acaba mais. A cana, esses dias um senhor ainda falou pra ele, o senhor Edmilson falou pra ele, ó, arranca aí, que essa cana já tá boa, tu precisa nascer outra nova aí. Não dá mais, nosso maxilar não E aguenta. a gente não aguentou, não tô chupando mais cana porque eu já mastiguei muito, meu, tô isso aqui. É que não tá aguentando. Tomou uma garapa antes de ontem, né? Agora... Barril de garapa, Bom dia, né, Lu? goiaba, caju, castanha, olha, vocês não têm noção. Aleluia. Aqui é uma estação de engorda, bem, da verdade é essa. Ontem, a gente falou, a gente falou vai jantar? Eu falei, pelo amor de Deus, eu falei jantar não, porque nós tomamos café já era tarde. Se a gente continuar comendo nesse ritmo aí, a gente vai ficar redondo, Não né? dá. Aqui só pode comer até 6 horas. Mas Aqui a gente come até 6 horas, e hoje tava gostoso aqui, a gente foi dar uma caminhada aqui com a dona Luzia, ontem aqui tava gostoso, à noite aqui fica muito gostoso, bem fresquinho. Dar uma caminhadinha aqui é maravilhoso. Que todos tenham a oportunidade de passear. Bem-vindo aos 50. É o que dizem, né, pastor Lidia? Pensei que todo mundo tinha me deixado sozinho. Eu tô indo na multidão, né, pastor Lidia? O que dizem que é 50, né? Então eu tô indo, né? Pensei que todo mundo tinha me deixado sozinho. Não tem quem prova, mas até então é 50. Que é meio fácil. Bom dia, olha. Andaram copiando meu RG aí, Eu já. tenho, hein? Eu tenho. Andaram copiando. CPF, RG, tudo, hein? Copiando meu RG. Glória a Ó, o seu Deus. Manal. Mano, aí ele já mandou um monte de mensagem aqui, depois eu vou ouvir. Se acabar o programa aqui, mano, eu vou ouvir. Mas já sei que é os parabéns, obrigado aí. O bolo, Bispo Macedo, a senhora me entrega pessoalmente esse bolo que a senhora mandou aí. Não tem problema. A Camila tá te mandando parabéns. Obrigado, Camila, que Deus abençoe, viu? Quem for colocar bolo, preste atenção, viu? Olha lá, Deus faz a gente sobreviver, Deus sustenta. Bem-vindo ao Clube da Onça. Clube da Onça, misericórdia. Ué. Mano, eu quero chegar aí, encontrar carro lavado, meu quarto limpo. Mas fica de olho na Carol aí, viu? Na hora que ela passar perto do meu quarto, viu, mano? Ela não mandou nenhuma fotinha? Não, se ela mandar, eu pico o guarda-roupa dela. Meteu o pé naquele guarda-roupa. Eu mandei o Minha Casa Minha Vida pra ela ficou brava. Ó o Marcos mandando uma oncinha pra você. Eu quero umas oncinhas, viu, de aniversário. Uma oncinha é boa, né? Pode mandar umas oncinhas aí. Mandar uma sem oncinha. Eu aceito via Pix, viu? Pode mandar, viu? Por que é da onça? A Bispa tá falando, ó. A sua é da onça, porque a mulher é da loba. Fala sério. Glória a Ai, Deus. Jesus, eu tô chegando também. Falta 2 anos. O ano que vem, o ano que vem, né? O ano que vem. Ele. Ué, o ano que vem você faz 50. Não. Ele. não. Ele. O Fabão faz 50. Tô no formal, filho. Falta 2 anos. O Fabão. Claro. O Fabão, Jesus. estamos fazendo alinhamento técnico nele aí pra ele chegar. Vamos pintar o cabelo dele antes dos 50, viu? Jamais. Em nome de Jesus. Olha, tá dizendo que a Carol já pulsou da minha televisão, deixa ela.
Até na sua TV. Eu vou levar ela na rodoviária lá de Mogi das Cruzes para ela ir viajar. Deixa ela. Que horror. Deixa ela. Ai, ai. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bora lá para a palavra? Tá divertido, né? Vocês gostam de divertir as minhas custas, né? É claro. Mas chega, né? Chega, já tá bom, né? Dia, né? É, um dia, né? Tem que ter um dia pra gente tirar o seu pelo, né? Tem que ter um Você dia, tira o né? nosso pelo o dia todo dia. Meu prazer é me divertir às custas de alguém, né? É claro. Sempre tem um freguês, né? Aqui tem um povo que gosta da conversa. O Amadeu é meu parceiro de conversa aí também, viu? Bora lá. Jeremias capítulo 29. Bom, Eita, a nossa apóstola deu a partir do 11, mas eu quero voltar um pouquinho aqui para contar a história aqui de Jeremias, porque o título da minha Bíblia está com uma carta que Jeremias escreve aos cativos na Babilônia. E é muito sério. Por quê? Porque aqui, o que acontece? Jeremias escreveu uma carta para aqueles que estavam cativos na Babilônia. Ou seja, aqui nem todo mundo tinha ido para o cativeiro babilônico ainda. Lembre-se que Jeremias tinha profetizado que seriam 70 anos. Só que eles foram, pegaram uma leva, lembra de foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, foram uma primeira turma para lá. E eles conseguiram, no primeiro momento, pagar tributo, né? Para Nabucodonosor para não ir para lá, né? Então eles começaram a pagar tributo e ficaram em Jerusalém. E Jeremias ficou em Jerusalém com essa última leva aí. E Jeremias mandou uma carta, né? Os estudos falam que não sabem se essa carta, se ele foi pessoalmente ela entregasse, se essa carta foi quando foram pagar tributo, mas enfim, a carta foi para aqueles anciões e aqueles que tinham sido levados e estavam na Babilônia. O povo sabe entender uma coisa importante. O povo estava achando que quem levou eles para a Babilônia foi Nabucodonosor. E está completamente errado, né? Lembra que a gente fala assim, a gente brinca, fala, você está colocando culpa do diabo, o diabo nem fez nada, você mesmo que fez. E uma das coisas que o povo precisava entender, que muitos exílios que nós passamos, nem colocar cativeiro que fica pesado, né? Vamos falar exílio que nós passamos. Primeiro que exílio, ele não é aprisionamento nem escravidão. A Babilônia não foi, na realidade, se você pegar a fundo a história, não foram escravos nem aprisionados, eles foram exilados. Tem uma diferença grande, lógico que tem. Porque no Egito eles eram de fato escravos. E o Senhor libertou eles daquela escravidão, e para aquele jugo de escravidão eles não voltaram mais. Lembra a palavra do Senhor? Então aqueles estavam exilados. Mas qual é a diferença? Uma diferença muito grande. Quando você lê essa carta aqui de Jeremias, você entende a diferença de exílio e de escravidão. Porque aqui o Senhor faz um alerta para eles através de Jeremias. Ele mesmo mandou uma carta e falou: olha, vocês estão aí, permaneçam, né, obedientes ao Senhor, guardem os estatutos. E tem um detalhe: ouve a palavra do Senhor e vocês vão se multiplicando. Se arrepender, sempre a história era um arrependimento. Quanto mais o povo se arrependesse, mais o povo se chegava diante de Deus. E eles iam se multiplicar, inclusive na Babilônia. Iam ter condições na Babilônia. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós obedecemos o Senhor, ainda que você passe um período exilado na Babilônia ou para a terra onde você for, na realidade, o que o Senhor fez com o povo aqui? Levou eles para uma terra chamada Terra Desconhecida. Para eles era uma terra desconhecida. Porque não era a terra deles. Eles foram tirados de Jerusalém e levados para uma terra desconhecida. Só que para lá era o quê? Era justamente para o povo entender o que levou eles para lá. Então, novamente, não foi Nabucodonosor que levou eles. Foi o Senhor que, através de Nabucodonosor, levou eles para lá. Então, tem uma diferença muito grande. Quando eu consigo entender isso, a minha oração é diferente, você concorda? Se eu estou me colocando, se foi um lugar que eu me coloquei, a minha oração para o Senhor é: Senhor, eu estou arrependido, quero voltar para os teus caminhos, né? Não quero mais seguir esse caminho. Então a nossa oração é diferente. Agora, quando, né? O que acontece? Satanás leva, tem uma diferença muito grande, né? Satanás entrou, Satanás levou. Então você vê que tudo, para acontecer isso, não tem permissão do Senhor? Não tem permissão do Senhor? Lógico que tem permissão do Senhor. E em todos os casos relatados na Bíblia, se você for analisar, mesmo no Egito, foi o quê? O povo que se afastou do caminho do Senhor. Lembra lá no Egito se afastar do caminho do Senhor, e o Senhor já falou que eles iam adorar outros deuses, e por isso iam ficar 400 anos cativos no Egito. E agora era novamente para uma situação muito semelhante. Passaram a adorar outros deuses e foram levados para o
exílio na Babilônia. O que o profeta Jeremias está falando para eles aqui? E aí ele chega no versículo 11, ele começa a falar: eis que sei que os pensamentos... Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Seria achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer vós ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então você já vê que o Senhor está deixando bem claro que foi ele que mandou o povo para lá e ele vai mandar retornar. Só que o que o Senhor está falando é o seguinte, que ele conhece o pensamento de cada um. Então não adianta aquela oração do fariseu, né? Nós temos que ter uma oração sincera. O Senhor está deixando bem claro que ele conhece o coração de cada um. E o que ele queria? O que o Jeremias está falando para ele? Vocês têm que se derramar no altar do Senhor, fazer uma oração sincera, se arrependei-vos, que eu farei vocês prosperar onde vocês estão e tirarei vocês daí, depois trarei de volta para a terra de onde eu mandei vocês para o exílio. Então aqui existe uma promessa muito importante. Mas o que precisava acontecer com o povo que estava na Babilônia? O povo precisava buscar ao Senhor. Às vezes o que acontece? Porque você está passando por uma situação difícil, você está irritado, porque o Senhor te colocou nessa condição. Novamente, você esquece que foi você que se colocou nessa condição, mas você coloca como se fosse Deus que tivesse te colocado. Né? Deus só levou para lá para você ter um conserto. Para você se arrepender do teu mau caminho. O povo foi levado para o cativeiro, para o exílio, para se arrepender do mau caminho. Tinham que se arrepender para que depois o Senhor voltasse eles novamente para Jerusalém. Só que o Senhor fala para eles o quê? Olha, eu preciso que vocês se arrependam. Então não tem como trazer o povo enquanto o povo não se arrependesse do mau caminho. Então você está entendendo que às vezes você fala assim, por que está demorando tanto? Está demorando porque você não se arrepende da situação que está acontecendo. Essa situação te colocou aí, aquilo que você fez te colocou aí, o Senhor te levou para essa terra, mas você não consegue se arrepender. Então não consegue sair dali enquanto não houver o quê? O arrependimento. Só que o Senhor te colocou ali também, não está dizendo que ali você vai morrer. É o que ele falou para o povo. Ia morrer quem não buscasse ao Senhor. Então Jeremias escreve para os anciões e fala, olha, me busca ao Senhor, farei vocês prosperarem aí, e quando acabar o período, o tempo, vou trazer vocês de volta. Então o povo sabia que existia um cativeiro. Para quem acreditasse nas palavras do profeta Jeremias, sabia que tinha um começo, um meio e um fim. Servo de Deus tem que entender que existe um começo, um meio e um fim. Se você não entender isso, então você está andando na contramão daquilo que o Senhor tem. E eu preciso entender que tudo na nossa vida tem um começo, meio e um fim. Então o Senhor tinha um começo, levou o povo para a Babilônia, tinha um meio que era lá para eles se prostrarem não diante dos deuses de Baal, né? Todos os deuses da Babilônia, dos cananeus, mas sim se prostrar diante do Senhor. Era para isso. E aí o Senhor fala, só que não se engane, porque eu conheço os seus pensamentos. E o que eu tenho para você não é um caminho de morte, é um caminho de bem. Mas você precisa fazer o quê? Você precisa se derramar no altar do Senhor. Então não adianta aquela oração de fariseu e achar que Deus vai te livrar com esse tipo de oração, porque não tem um coração sincero. Não tem um coração segundo o coração de Davi. Que Davi tinha um coração segundo o coração de quem? De Deus. Então Davi, você lembra que quando ele mostra o quê? Por que não veio sentença de morte sobre a vida dele? Porque ele mostrou fruto de arrependimento. Então qual que era a expectativa do povo quando foi para a Babilônia? E Jeremias está tentando despertar eles nessa carta. Para que eles entendessem e se arrependessem. Eu preciso me arrepender para poder voltar. Tem um caminho novo, mas primeiro eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender dos maus caminhos. O exílio não era, como eu falei para vocês, necessariamente uma escravidão e um aprisionamento. Mas o Senhor tirou o povo, colocou o povo na terra desconhecida, falou, agora quero ver se você serve ao Senhor na terra desconhecida. E quando o Senhor tira a nossa posição financeira, quando o Senhor tira, às vezes um familiar que é recolhido, é o casamento, né, que o Senhor fala, me dá o seu casamento, me dá o teu filho, me dá essa situação financeira, aí é onde a gente entra na onde?
a gente começa a murmurar, a reclamar e não vê que Deus está trabalhando na nossa vida. Precisa primeiro entender o quê? Quem tem que ter primeiro lugar na minha vida? Ao Senhor. E nós demais coisas. E o povo, por mais que o Senhor tivesse dado a terra, tivesse dado tudo para o povo estava reconhecendo o quê? A outros deuses, entregavam ofertas, não ofertas com alegria. Nós falamos hoje sobre primícias e sobre ofertas, não se entregava oferta com alegria. Se entregavam ofertas, porque o camarada, tipo assim, como a apóstola ministrou esses dias, jogando, ela ministrou no domingo, né? Jogando a oferta. E o Senhor não queria essa oferta. Aliás, tem momentos que o Senhor chama o profeta e fala, eu prefiro muito mais que o camarada se conserte do mau caminho dele do que ele me traga uma oferta de um cordeiro. Um camarada que é rico, ele vai entregar 10 cordeiros, mas ele não muda o caminho dele, não muda a atitude dele, de que adianta? Missões é assim, né, bispo? O Senhor tira tudo da gente pelas vidas, né? Sim, e aí você vai todo ver... Todo conforto, tira tudo. E aí, por isso que o Senhor não manda todos para a missão. Porque o povo não aguenta missões. Então, mas todo mundo indiretamente está em missões com a gente. Agora, o que as pessoas não entendem é exatamente isso. Mas tem pastor que está com a gente de verdade mesmo, que o Senhor tirou como oferta. Eu vou tirar o seu conforto, eu vou tirar isso aqui. Enquanto eles pra não você voltarem... descer na casa do olheiro. O Senhor me falou essa madrugada. Enquanto você não voltar para São Paulo... É a casa do olheiro. Nós precisamos derramar, precisamos mergulhar. E aqui, porque isso era muito fácil. Vai para Babilônia, fica lá 70, só espera o tempo passar. O Senhor não queria que o povo ficasse esperando o tempo passar. E é isso que você tem que entender. Não é esperar o tempo passar. Então você quer uma semana, eu vou deitar, vou esperar só uma semana passar. Não é isso. Todos os dias que nós estamos aqui, todos os dias, o Senhor está nos mostrando tudo o que está acontecendo. Lá. E o Senhor mostrando que Ele está trabalhando, que Ele está liberando, que Ele está fazendo, enquanto nós estamos aqui. Só que enquanto nós estamos aqui, a gente também está trabalhando para o Senhor. Com certeza, todos os dias. Estamos ganhando vidas, estamos ministrando a palavra, e as pessoas vindo, contando testemunho. Você imagina, o povo às vezes está em São Paulo pensando assim, pô, sei lá, na hora que eles voltar, voltou. Não, é será que eles voltar, voltou? Jeremias está despertando o povo. E como a apóstola bem falou, não é só a nossa vida e a vida de vocês, somos todos nós em missões. Nós somos apenas representantes. Jeremias era ou não era representante? Era 10 horas da noite, o Senhor nos mostrando, Satanás trabalhando assim, ó, afinco, e ele nos dando o quê? Livramento. Olha como é que é. Mas por quê? Porque está posicionado em oração. 10 horas da noite também tinha pessoas emocionadas, porque o Senhor colocou recurso para suprir a obra. A apóstola me contando o testemunho. Muito tremendo. Muito lindo. Por quê? Porque são pessoas que entendem que ela está aqui conosco, só não está fisicamente, mas espiritualmente está aqui de fato. E esse é o corpo da igreja. Esse é o corpo de Cristo. Cristo separou os 70 lá, mandou de 2 em 2 para cada lugar, como mandou os apóstolos. Outra palavra, o Senhor falou, não, você vai trazer essa palavra na madrugada, porque o povo precisa entender que a sua busca tem sido de todo o coração e que eles precisam aprender isso. Então é muito aquilo que nós achamos, nós tá fazendo monstrinho na cabeça, sabe? Tudo que você acha, tudo que... Não é isso. Os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito é pensamento de vida e não de morte. Porque o outro vai pensar, porque o outro vai não sei o que. Não interessa, é o que o Senhor pensa de você. Não é o que você pensa e o que os outros pensam. Porque para muitos, olhar para Jeremias e falar, mas Jeremias está numa situação confortável, ele não foi. Mas Jeremias não deixou de orar por um momento. Aliás, se tem um profeta que passou pelas situações... Se tem um camarada que passou pelas situações mais difíceis, foi o profeta Jeremias. Então ele não estava no conforto, eu não estou lá, estou aqui no conforto, deixa. Não, ele estava tão preocupado que ele mandou uma carta lá para despertar o povo. Eu estou aqui, vocês estão aí, só que não é para vocês, porque vocês estão aí e achar que não precisam fazer nada, vocês precisam fazer sim. O povo todinho da Babilônia estava nas costas de Jeremias. Ele falou assim, foi o profeta que cobriu. Vocês têm responsabilidade sim, e cada um precisa fazer o seu papel. Foi o que Jeremias falou, cada um se ajoelha aí e faça o seu papel. Não era só Jeremias orando de Jerusalém. Não era só Jeremias orando de Jerusalém. Todo o povo precisava orar. Era isso que o Senhor estava falando. Só que o que é lindo que o Senhor alerta, que ele tinha um caminho de bem e não de mal. Então não é para olhar o cenário e falar, eu não vou orar porque o caminho que o Senhor tem é de mal. Não, não. O Senhor tem um caminho de bem. Entenda como um caminho de bem, porque se não fosse caminho de bem, o Senhor não nos teria levado para lá.
Como eu comecei, presta atenção na palavra, você não se perder. Jeremias fala muito claramente o quê? Que não foi Nabucodonosor que levou o povo, foi o Senhor. Então, se o Senhor levou, é porque tem um propósito. Entenda o propósito, se derrama, o caminho é de bem, não é de mal, por mais que o cenário... Eu sei que está na Babilônia, o cenário era terrível. Mas o caminho era de bem, não de morte. Só precisava o quê? Não se misturar e se derramar. E lembrasse o quê? Lembrasse que o Senhor conhece o pensamento de cada um, o Senhor conhece o coração de cada um. Então não adianta a pessoa falar assim, mas eu vou entregar, mas eu não tenho desejo de entregar coisa nenhuma. Então essa oração é a oração do fariseu. Fala que quer entregar, que vai fazer, eu queria tanto entregar, eu queria tanto fazer, mas não tem esse desejo no coração. E o Senhor estava alertando exatamente isso. Muita gente falando que está orando, mas não está orando, porque não tem prazer, não tem vontade de orar. E o Senhor conhece o coração. Não adianta eu posso me ajoelhar aqui o dia inteiro. Isso vai me tornar mais bonito do que qualquer um que está aqui? Não. Posso estar ajoelhado o dia inteiro e não estar orando nada com nada. A apóstola cansa de orar onde? No chuveiro. Eu preciso estar conectado com o Senhor 24 horas por dia. Agora, aquele que ora não é aquele que está lá na igreja o dia inteiro orando. É que ninguém sabe, mas quando dá 6 horas da tarde aqui, nós estamos fazendo o propósito dos filhos no quarto de joelhos. E quando dá 7 horas, o Senhor já não tem permitido que eu faça mais nada. Mais nada. E busque, e descanse, e busque novamente, e descanse. E quem está aqui está vendo, porque eu não estou nem saindo do quarto. É uma busca. E isso é um preço a ser pago. Jeremias pagou um preço. Existe um preço a ser pago pelo povo de Macaíba e por Natal. Sim. Existe um preço a ser pago. A gente sabe que no dia que a gente sair daqui, essa cidade, tem uma bênção extraordinária. E é nítido você ver a felicidade das pessoas. Então Deus está trazendo um mover diferenciado. Com todo mundo que você conversa aqui, as pessoas são felizes com a nossa presença aqui. Então é como se o Senhor estivesse passeando por aqui, deixando a pessoa, acabou de ir embora, mas estou chegando em Jerusalém. A maior unção que existe nessa cidade é a sua, o Senhor estava falando. Olha só para vocês verem, unção apostólica. E ontem, porque depois do apóstolo tem o quê? Só o Senhor. Só o Senhor. O que acontece? Ontem à tarde eu estava conversando com uma pessoa. E ela falou, eu falei assim, você melhorou, né? Tal. Ela falou assim, melhorei. Mas na hora que eu estava passando mal, eu sabia que a senhora estava orando por mim. Olha só. Eu sabia que tinha uma pessoa orando por mim. Eu sentia. Eu falei, glória a Deus pela sua vida. Porque nós ficamos em oração pela sua vida mesmo. Então, o Senhor faz as pessoas sentirem a nossa oração. Olha como que Deus é maravilhoso. Então Jeremias está despertando o povo para essa entrega, para essa busca, para essa adoração, mas para uma oração sincera. E ele faz o alerta, eu quero que vocês orem, que vocês transformem a história de vocês aí. Jeremias não estava na Babilônia, mas ele queria que o povo entendesse o que estava acontecendo. Não é porque ele estava em Jerusalém que a situação estava diferente. Tanto que quando foi em 586, todo mundo foi levado para a Babilônia. Então ele estava alertando o povo o seguinte, ele estava trabalhando com o povo para que o povo se arrependesse e não fosse, e para aquele povo que estava de lá se arrependesse também da mesma forma. Então é algo extraordinário. É para quem está, para quem ficou. Olha como que o Senhor fala nessa palavra. Não só quem ficou em São Paulo, mas como quem veio. É um trabalhar para todos nós. Amém? Então essa palavra, o que o Senhor está buscando? E Jeremias fala? Jeremias fala com ênfase. Para quê? Para que o povo entendesse. Aqueles 70 anos tinha um tempo e esse tempo iria acabar. Esse tempo de exílio vai acabar em nome de Jesus. Aliás, ele está acabando hoje na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse tempo de exílio acabou. Agora, o que o Senhor quer? Que você desperte. Desperte porque o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele sabe o desejo do seu coração e a sua oração em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Vamos dar uma palavra de concordância? Vamos lá em Isaías 55. Que aqui diz assim, olha só. Graças oferecida gratuitamente a todos. A todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tenhais dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Bom, primeiro quando a gente fala de água aqui, o Senhor está falando para ir até Ele, que Ele tem a água que salva. Essa água que salva, esse manancial, quando ele está falando desse manancial, ele está falando de salvação, tá?
Ele tem salvação para você, mas eu preciso buscar ao Senhor. O Senhor tinha salvação para aquele povo que estava na Babilônia, mas eles estavam buscar para ele. Ele tinha uma água. Ele tinha uma, tanto que se você pegar ali em Jeremias 29 e começar a ler ele inteirinho, você vai ver que fala o seguinte, olha, vocês vão ter filho aí, vocês vão prosperar aí, pode pegar o marido, a esposa, o filho, tudo vai ser lindo e maravilhoso. Agora ele fala o seguinte, para aquele que não orar, vai ter vida estéril. Então, tinha esterilidade na Babilônia, tinha para alguns, não para todos. E Isaías 55 fala que aquele que buscar ao Senhor, para esses vai ter água. Esses vai ter água, esses vão ter salvação. E quando ele fala do vinho e do leite, significa o quê? Alegria, prosperidade. Para aqueles que clamarem ao Senhor, para esses vai ter prosperidade. Para esses vai ter alegria. Então tem alegria para você? Tem prosperidade? Tem. Mas eu preciso clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. E buscar é se derramar ao Senhor. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e deleitei com os finos manjares. Eu preciso aprender, e esse alerta aqui do Senhor é o seguinte, nós estamos gastando nosso tempo, nosso dinheiro naquilo que não agrada a Deus. Eu preciso gastar naquilo que me traz prosperidade. Lembra que a gente falou sobre uma conta no céu? Onde a traça não pega, o ferrugem não pega, não é? Lá no céu. Essa prosperidade que o Senhor quer para você. Você pode comprar sem dinheiro. Quem já viu vários testemunhos da apóstola falando de comprar sem dinheiro? Vocês não viram o testemunho dela? Eu já vi o testemunho que eu comprei um bem sem ter dinheiro nenhum. Mas o Senhor falou, vai lá e compra. E olha aqui, vocês já viram meu testemunho, desafiei a Deus de todas as formas. De todas as formas. Fui muito imprudente. Naquela época não tinha também discernimento nenhum. Nesse ponto, não. Então presta atenção, nós estamos comprando coisas erradas, estamos investindo o nosso tempo, o nosso recurso, o nosso dinheiro, as nossas energias naquilo que está errado. Você pode ter certeza, uma das pessoas que estava contando testemunho para a apóstola ontem à noite, ela vai ter um testemunho tão grande para contar, por quê? Ela investiu no lugar certo. Onde o Senhor falou para ela investir, ela investiu. Você tem certeza, pode afirmar com certeza que ela vai viver? Eu posso afirmar com certeza que ela vai viver. Porque aqui está falando o seguinte, olha, você está gastando dinheiro naquilo que não é pão. Aonde você está? Você está falando assim, que está alertando a gente, nós estamos gastando o recurso, e quando eu falo recurso, é todo tipo de recurso, é humano, é financeiro, no lugar errado. Eu preciso despertar. Às vezes, sabe o que acontece? Eu tenho uma empresa, eu vou gastar todo o meu recurso da minha empresa. Se o senhor não botar ordem na situação, lá não mandar o cliente, você pode encher a tua empresa de mercadoria até. Você pode pegar a tua casa e encher de mercadoria. Sabe aquela pessoa que passa fome com um armário cheio? Passa porque venceu. A pior coisa que tem para o servo de Deus é olhar um produto dentro do armário vencido. Então a pessoa não tem uma prosperidade. Isso é prosperidade? Ter um produto vencido no armário? Isso não é prosperidade. Eu dei esse exemplo, eu poderia dar vários outros, do empresário, eu poderia dar de vários outros. Aquele que trabalha por conta, aquele que tem empresa, aquele que é profissional liberal, aquele que é assalariado, está investindo o seu recurso aonde? O Senhor está deixando muito claro que nós estamos investindo no lugar errado. Por isso que Jeremias falou para clamar ao Senhor. O Senhor vai falar qual é a coisa certa, qual é o lugar certo. Só que o que acontece? A gente viu em Josué, no dia que Josué não consultou o Senhor, fez coisa errada. O Senhor pode dizer, mas tinha contaminação. Tudo bem que tinha contaminação. Se ele tivesse orado ao Senhor, o Senhor ia falar para ele o quê? Nem sai para batalha, ô Josué. Não sabe que tem coisa contaminada aí. Ele não sairia para batalha. Não estou dizendo que Josué estava certo. Só que se ele tivesse consultado naquele dia, independente de contaminação ou não, o Senhor tinha alertado para ele. Você não vai ter contaminação aí. Tira a contaminação primeiro, depois você vai. Só que o que acontece? A gente não consulta o Senhor, a gente vai tudo daquilo que a gente acha. Jeremias escreveu uma carta para o povo lá, porque vocês têm que parar de achômetro. Se derrama aí, para de achômetro, para de falácias, né? Como diz o pastor Silas Malafaia, gosta de falar de falácias, né? Falácias, fala muito, mas na hora de fazer, executar é muito pouco. Fala uma coisa que não vive, fala uma coisa que não faz, que não... Então, o que o Senhor está falando aqui para o povo? Cuidado com tudo isso.
Ouvi-me atentamente. Você pode comprar sem dinheiro, mas você está preocupado em investir às vezes no lugar errado. Sendo que às vezes você pode ter tudo aquilo que o Senhor vai te dar sem você gastar nenhum tostão. Nós tivemos um testemunho da... Você pode falar o nome dela, que ela teve mercadoria que foi dada para ela vender. Não foi? Não foram dadas mercadoria para ela? Ela precisou gastar naquele momento? Nós temos um testemunho dentro da igreja. Dentro da igreja. Dia 12. Dia 12 de agosto a gente conta. Você vai ver o testemunho, cara. Eu não vou contar quem é. Mas a pessoa teve recurso assim. E esses dias aqui, em Natal, eu vi a pessoa falando, também não vou contar, mas a pessoa falou para mim: olha, eu recebi uma bênção assim, para fazer isso aqui de Natal. No dia 12 a gente conta, eu conto quem é. Olha só para você ver. Então Deus está sinalizando de tudo quanto é lugar. Agora eu preciso acordar para tudo isso. Aprender a viver num patamar superior. É comer e beber sem dinheiro. É provisão vinda do céu. Aqui, se você pegar, se sair do quintal, tem uma prosperidade maravilhosa. Onde tudo está na terra aí. Você quer tomar um suco, tem ali, no pé. Você quer tomar um café da manhã, você tem água de coco, não precisa nem mais nada. Toma água de coco, come o coco que está lá dentro, é um café da manhã. Né? É um café da manhã maravilhoso. Nós estamos em jejum, não estamos podendo comer, né? Eu e o apóstolo, da meio-dia, a gente abre o coco e vai comer o que está lá dentro. Mas é um café da manhã. Café da manhã é maravilhoso nessa terra. Mas esse fora a macaxeira. Não, fala sério, esse coco ele é maravilhoso demais, né? Esse Porque coco, se não comer o que tá lá dentro, ele estraga. Tira, né? E ainda vai ter coco para você fazer outra coisa. Aqui. E o coco é tanto aqui que se você não tomar o negócio, chega a estragar. Olha como que Deus é maravilhoso. Você acha que Deus não está falando conosco sobre uma abundância? Eu tenho visto o Senhor falar sobre abundância de uma forma sobrenatural. Essa casa vive uma abundância. Glorifico a Deus pela vida da dona Luzia, da tia, do seu Amadeu, porque essa casa vive uma abundância. Do vozinho. A casa do vozinho está aqui para ele desfrutar. É uma casa onde tem abundância. Graças a Deus. Então isso é maravilhoso de se ver. Só que essa provisão, tudo isso, é Deus que manda. É vida de Deus. A dona Luzia pode trabalhar de domingo a domingo. Se Deus não abençoar a vida dela, não adianta. O dinheiro vai no remédio, o dinheiro vai num negócio que quebra na casa, da máquina de costura dela. Pode ir em qualquer outro lugar. Então é a benção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Então precisamos aprender a viver essa bênção. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi a vossa alma e viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ô bispo, deixa eu ler como está escrito aqui. Por favor. Deem ouvidos a mim. Escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. É uma coisa tão séria esse ano por causa da intimidade. Deem ouvidos, venham a mim e escutem. Ouvir, tem uma diferença de ouvir e escutar, vocês sabem disso, né? Então precisamos de fato ouvir. Ele fala para escutar e para ouvir, quer dizer, possamos viver. Viver. Às vezes está acontecendo, você não ouve. Então o que acontece? Você não vai viver. E aqui ele está falando de uma aliança, de uma garantia, porque o povo que estava no exílio, como Jeremias falou que é a palavra de concordância, o povo voltou porque ela garantia uma promessa que o Senhor tinha feito a Davi. Senão ele podia muito bem ter deixado o povo morrer na Babilônia. Mas o povo não morreu na Babilônia porque existia uma promessa. Existia o quê? Uma aliança feita com Davi e uma promessa. Se você prestar atenção, qual foi a tribo que sobrou? A tribo de Judá. Que era o quê? Uma aliança que o Senhor fez com quem? Com Davi. Não faltou dele para assumir o trono. E mesmo depois do cativeiro babilônico, eles voltaram para onde? Para Jerusalém, que era a capital do quê? De Judá. Então presta atenção no que é uma aliança. E o Senhor está falando novamente conosco da aliança que Ele tem conosco. Ouve-me. Porque se você me ouvir, você vai viver, porque eu tenho uma aliança com você. E está demonstrando com Davi, demonstrando com Jeremias o poder dessa aliança. Então precisa aprender e entender o poder dessa aliança. Eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos.
Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Então olha aqui novamente ele falando da glória em função da aliança que ele fez com Davi. Que aliança é essa? Povos vinham, povos queriam saber quem era Davi. Ninguém podia com Davi. Nem Saul pôde com Davi, que era rei, ungido. Não podia com Davi. Ninguém podia com Davi. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Presta atenção. O Senhor está falando para ele, como eu fui com Davi, eu serei contigo. E nós vimos no mês passado, como eu fui com Moisés, eu fui com Josué. Você viu se cumprir na vida de Josué ou não? Com certeza. Nós vimos se cumprir na vida de Josué. E nós vamos ver se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A pior coisa que tem, eu não lembro de ter vivido isso, mas é você orar e o Senhor não ouvir sua oração. Você falar com o Senhor, não é aquele tempo onde o Senhor ficou com o Jó, né? Sem falar nada, porque ali tinha que trabalhar, né? Bispo? O duro é responder. Ouvir, todas as orações são ouvidas, mas o duro é responder. Já imaginou? O que é passar esse tempo de silêncio de Deus? É pior que cativeiro, pessoal. Porque você está no cativeiro, mas você está ouvindo a voz de Deus, é diferente. Que foi o que Jeremias falou, ouve a voz do Senhor aí. A gente acha que ele está passando por certas situações que não vai ouvir a voz de Deus. Não, eu preciso me inclinar e ouvir a despeito da situação que eu estou passando. Eu vou inclinar e vou ouvir a voz do Senhor. Eu saio daqui enquanto o Senhor não responde. Exatamente. Jeremias fez o quê? Ezequias fez o quê? Não ficou lá, não orou, clamou pelos memoriais? Agora, quem não tem memorial, aí a chapa está quente mesmo. Clama pela misericórdia do Senhor. Exatamente. E eu tenho certeza que ainda assim ele vai te atender. Pelas misericórdias do Senhor. Agora, eu tenho que ter um coração como? Voltado a Deus. Voltado para o Senhor, arrependido daquilo que foi feito, daquilo que foi falado. Não é só falar. Davi falou, mas ele teve fruto. E os frutos mostravam. Você pega a história depois de Davi, nunca mais Davi fez a mesma coisa que ele fez naquela situação. Quando Davi cometeu outros pecados, amém, como todos nós. Mas aquele, Davi não cometeu. Quantos pecados nós somos reincidentes? Quantos pecados na nossa vida são de iniquidade? São diários. Quantos? Você sabe que é pecado e continua fazendo. Hã? Você Sabe sabe que é pecado e continua que é pecado, mas continua fazendo. Então nós precisamos se arrepender de tudo isso. E o Senhor quer? O arrependimento é você se arrepender, se derramar na presença do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto Ele está te ouvindo. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então o Senhor está falando aqui, eu estou desesperado para te perdoar. Eu estou te esperando. O Senhor só falta colocar uma placa desse tamanho, falando, volta, se arrepende do seu mau caminho. Mas volta porque eu quero te perdoar, eu quero te... Como dizer, sabe o juiz que quer absolver aquele camarada? Eu quero te absolver de toda a culpa. Mas eu preciso pegar o caminho do arrependimento, o caminho do retorno e voltar para o Senhor hoje. Em nome de Jesus. Jeremias queria que o povo se arrependesse do mau caminho. Senão de que ia adiantar o exílio da Babilônia? Se o povo continuasse no mau caminho, não ia adiantar de nada, não ia aprender nada. E o Senhor fala que aqueles que não se arrependessem iam morrer na Babilônia. Então, olha só, se o Senhor não queria abençoar aquele povo. Jeremias escreve uma carta, manda para eles lá, porque eu quero perdoar eles lá, para poder tirar eles de lá. Não quer que eles fiquem além dos 70, que eles morram lá. Lembre-se do povo que morreu no deserto, 40 anos morreram tudo no deserto. Então o Senhor está sempre disposto a perdoar e tirar a gente daquela condição. Só que a gente parece que não quer, a gente fica insistindo em permanecer lá. Eu quero te perdoar, só que se arrepende do teu mau caminho. Me busca que eu estou aqui disponível para você. Mas me busca, se derrama, clama a mim. Porque os meus pensamentos não são... Onde eu parei? Parei no? Perdão. No 8? No 8, porque os meus pensamentos... Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Voltamos lá. O meu caminho é um caminho de bem e não de mal.
Os meus pensamentos, o que eu tenho para você é muito maior. Agora a pessoa está passando pela enfermidade, passando pela escassez, ela acha que o caminho que o Senhor tem é aquela para a vida toda dela. Não é? O caminho que o Senhor tem é um outro muito maior. E eu sempre falei para a apóstola o seguinte, quando eu falo para ela assim, olha, quando eu falava na minha vida profissional, eu demorei para aprender que na vida espiritual era a mesma coisa. Se quanto antes eu aprender e corrigir o mau caminho, mais rápido eu vou sair daquela situação. Agora, quanto mais eu insistir, mais tempo eu vou ficar naquela situação. Então se arrepende, volta ao caminho, porque os pensamentos, o caminho que o Senhor tem para nós são muito maiores. Porque assim como os céus são maiores do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então tudo do Senhor é maior do que o nosso caminho, que o Senhor tem para a gente é maior do que o nosso, os pensamentos dele, por mais que você imagine, por isso que a apóstola fala assim, olha, o Senhor vai realizar os seus sonhos muito maior do que você imaginou, né? Além do que você pediu, Pensou e imaginou. Sempre aquilo que o Senhor tem para nos entregar é muito maior do que a gente imaginou. Aí é quando a gente fica com aquela cara de ué, né? Como Deus é maravilhoso, eu pedi X, o Senhor me deu Y. Me deu muito mais do que eu pedi. Às vezes até muito mais do que eu acho que merecia. Esse é o Deus maravilhoso que nós temos. E os caminhos dele são muito maiores. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão para o que come. Então aqui, ele está dizendo o seguinte, que a palavra dele não volta vazia, sem antes se cumprir naquilo que ela foi designada. Ou seja, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da promessa. Aquilo que ele prometeu ele vai se cumprir. Ele está dando um exemplo aqui, é como a água que desce. Ela não pode voltar a água para o céu? Pode. Pode subir vapor, qualquer outra coisa aí. Mas a água ela não pode voltar para o céu, não pode pegar lá, começar a chuva e daqui a pouco o senhor, eu vou recolher a chuva. Fazendo assim, recolher a chuva, dá para fazer? Não dá. Então ele está mostrando para você que as bênçãos vão descendo sobre a sua vida e elas vão se cumprir, não tem como ela retroceder. Elas vão se cumprir no seu devido tempo. O que acontece com muitos de nós é o seguinte, às vezes a bênção ia acontecer hoje, só que ela vai acontecer depois de amanhã, depois de outro dia. Por quê? Pela desobediência, pelo mau caminho. Mas o Senhor tem bênçãos para derramar sobre a nossa vida. Ela não vai voltar para lá. Ela vai se cumprir, só que no tempo determinado. Então é tudo muito lindo e muito maravilhoso. Eu gosto de dar o exemplo de Sansão porque a palavra do Senhor se cumpriu sobre o povo de Israel. Sansão foi um nazireu, aquilo que ele tinha que cumprir, que era matar os filisteus, ele matou. Matou mais na morte do que na vida. Era o caminho que o Senhor tinha para ele? Não, o Senhor tinha uma promessa de que ia livrar o povo do domínio dos filisteus. Se cumpriu. E usar a vida dele. Ele preferiu pegar um outro caminho. Ele preferiu encurtar o tempo de vida dele. Ele poderia ter vivido muito mais tempo e ter cumprido a palavra do Senhor muito antes do que se cumpriu. Mas o que acontece? Foi uma opção dele, um caminho que ele escolheu. Aí volta aquilo que a gente fala, livre-arbítrio. Você tem a opção de escolher hoje. Eu quero viver a abundância que o Senhor tem, quero viver essas águas que descem e não voltam mais, essa chuva de bênçãos, ou não. O que a gente não percebe, e eu tenho no meu interior, é que assim, está muito mais fácil, o poder está muito mais na nossa mão do que na mão do Senhor. Porque o Senhor quer nos abençoar, nós é que pedimos a bênção. Então você consegue entender que às vezes o poder, a gente fala, o Senhor tem todo o poder, às vezes o poder está muito mais na nossa mão, na obediência. Aquele que obedece, ele tem poder. Ele vai viver a bênção. Aquele que guarda os mandatos, que guarda os estatutos, esse tem certeza. Tem certeza porque é promessa. E ele está dizendo que a promessa dele vai se cumprir a despeito dele. Então, o poder de antecipar todas as coisas está na nossa mão. Então, em nome de Jesus. Assim será a palavra. 11, né? 12. Saireis com... Hã? Saireis com alegria em paz e sereis guiados aos montes e aos outeiros, e romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar dos espinheiros crescerá ciprestes, em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será a glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Então você vê que aqui o Senhor, até o espinheiro, ele está tirando do nosso caminho. E no lugar onde teria dor, o Senhor está colocando alegria.
É isso que ele está falando. Ele está tirando o espinho e colocando a crescer o cipreste. Então o Senhor está tirando tudo aquilo que era o problema de dor e trazendo para nós alegria. Agora, o que você quer viver hoje? Você quer viver a alegria que o Senhor tem? Você quer se curvar diante do Senhor, como o profeta Jeremias pediu para fazer? O que você quer viver no Senhor hoje? Não é melhor me arrepender hoje de todo o meu mau caminho, buscar ao Senhor, depositar na onde... Quando eu falo de depósito, entrega no Senhor, não é só financeira, é a nossa entrega de vida. Quando eu entrego a oferta de vida, é a mesma. A apóstola ministrou aí todo tipo de oferta. A oferta financeira, a do livramento, a oferta de vida, a oferta de vida onde eu estou trabalhando na obra, tudo isso. Aonde você está entregando a tua oferta? Que história você quer que seja transformada? O Senhor quer transformar a tua história hoje. Ele quer mostrar para você que mesmo, como o profeta Jeremias, mesmo estando exilados na Babilônia, eles seriam prósperos. Tem noção que você está no campo do inimigo e ser próspero lá? É causar inveja para todo mundo. Como que eu posso ser próspero no lugar do inimigo? Você imagina, você entrou na empresa, a empresa não consegue dar lucro, mas você consegue ser o maior vendedor. Mas como que pode? A empresa não dá lucro, eu sou o maior vendedor. Você se destaca por quê? Porque tem o Senhor na sua vida. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida hoje. Ele quer mostrar que quando Ele coloca a mão, você vai fazer milhões de coisas sem recurso nenhum. Mas é pelo poder do Senhor que vai fazer. É pelo poder do Senhor, não é a água, não é isso, não é aquilo, não é o dinheiro, não é o poder de ninguém, é o poder do Senhor. Quantas portas o Senhor já abriu? E aliás, as portas que o Senhor abre, homem nenhum fecha. E as que Ele fecha, nenhum homem abre. Quantas portas o Senhor já abriu? Cansamos de dar testemunhos aqui. Portas de emprego que o Senhor abriu para pessoas que não tinham nem, humanamente, não tinham condições. Curricular também não tinha condições. Esse é o Deus que quer nos abençoar hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, a intimidade que nós estamos usando de intimidade, buscar ao Senhor, você pode ter certeza que Ele vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. E como nós ministramos hoje, da mesma forma que nós estamos aqui orando, vocês estão conosco aqui em oração. E o nosso retorno é o retorno com vocês. Cada um vai viver o mesmo retorno que nós vamos viver. Você pode ter certeza. O Senhor vai mostrar, vai deixar bem claro para vocês. Nossa, eu senti como se eu estivesse viajando com eles, estivesse retornando. Vocês vão viver o mesmo retorno que nós estamos vivendo em nome de Jesus. Amém? Deixa eu tirar aqui para poder botar água aqui. Posso? Pega um copinho de água aí. Agora dá para me ajoelhar aqui. Show. Olha que presente hoje, né? O privilégio de estar ministrando o dia do meu aniversário, né? Fiquei sabendo hoje de manhã que o Senhor me deu esse presente. Ah, o já tinha assoprado ontem, né? Opa. Amém. Glória a Deus. 50 anos tem... a gente... Hã? Eu já pedi a pasta. Me dá a pasta. A gente entende. Que pasta? O Marcos falou assim, como é que você está se sentindo hoje? Como eu estou me sentindo? Estou me sentindo que eu estou mais velho do que ontem. Como você se sente com meio... Com menos o quê? Meio século. Engraçadinho. Eu estou me sentindo que eu estou mais velho do que ontem. Isso eu estou sentindo. O Senhor já te renovou. O vigor de Caleb está sobre você. Aqui a renovação é instantânea, viu? Nosso chassi é o que é, mas o vigor de Caleb tem que entrar, A presbítera Carol está com a pasta, com as fotos. Amém. E com o copo com água e todos os atos proféticos. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, Pai, nós queremos te glorificar por esta manhã extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, invada cada casa agora, vai tocando, curando, libertando, restaurando o teu povo, Pai. Que todo diagnóstico médico caia por terra agora, toda sentença médica caia por terra agora, Pai. Cura o teu povo, todo tipo de enfermidade, Pai. Que todo diagnóstico médico vai cair por terra agora, o teu povo vai ser curado imediatamente, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo uma cura instantânea, Pai, em nome de Jesus. A reversão de quadros médicos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ora, caia, xúria, decantra, alabaxúria, decantra, alabás. A cada um que está no nosso caderno de intercessão, Pai, os cadernos que estão com a tua serva, Senhor, os pedidos de oração, a cada um que entrou hoje no programa, Senhor, em nome de Jesus, vai tocando, curando, libertando e restaurando, a cada pedido colocado diante do teu altar, Pai, concede segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai, em nome de Jesus, toda resistência para que a tua palavra caia por terra hoje, Pai,
pelo poder do nome de Jesus. Coloca nossa mente cativa e obediência a Ti, Pai, em nome de Jesus. Realiza o sonho de cada um nesse dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Eu quero Te louvar, Te agradecer pela vida de cada um dos nossos oficiais, Pai, em nome de Jesus. Visita poderosamente eles, renova a força dos Teus servos, Pai. Ouve o clamor, ouve a adoração de cada um, Pai, o coração grato, Pai, em nome de Jesus, que formoseie o rosto, Pai, seja o coração de cada um nesse dia de hoje, que os teus servos venham se arrepender de todo o mau caminho, Pai, venham buscar o teu caminho, que é o caminho santo, Pai, o caminho do justo, onde o ímpio não passa, onde as bênçãos nos alcançarão, Pai, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decantra, labachúria, decantra, labás. Eu quero te pedir pelos dizimistas fiéis, Pai, visita poderosamente os nossos dizimistas, Senhor, a cada um que tem entregue, Pai, o dízimo na tua obra. Repreendemos agora toda a obra do devorador, Pai, em nome de Jesus. Todo tipo de gafanhoto está repreendido agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Aqueles que entregaram ontem a oferta de primícias, aqueles que ainda vão entregar no dia de hoje, Pai. Traz, Pai, o recurso na mão dos teus servos, como eles oraram ontem, como eles desejam entregar na tua obra, Pai. Aqueles que são colunas, Pai, traz o suprimento na mão dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que têm pedido para serem os maiores colunas, os maiores dizimistas, Pai, traz o recurso na mão dos teus servos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, que os celeiros sejam fartos e transbordantes a partir de hoje, Pai. Pai, um novo tempo eu profetizo sobre a vida de cada um, onde toda escassez vai cair por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Se atentamente ouvires a minha voz, diz o Senhor, e nós estamos ouvindo a tua voz hoje, Pai, em obediência, nós vamos viver cada uma das promessas liberadas, Pai, em nome de Jesus. Ainda aqueles que estão se sentindo no exílio vão prosperar em nome de Jesus. E o Senhor está tirando cada um que estava se sentindo exilado, que se sentia como na Babilônia, e o Senhor está te tirando hoje, está te resgatando hoje, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decantra, labachúria, decantra, labás. Pai, Paizinho, que nós nos derramamos diante do teu altar hoje, Pai. Paizinho, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, invade cada casa agora, que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre cada lar, Pai. Tira o ataque físico, o ataque verbal, Pai, em nome de Jesus. O choro, a tristeza, a angústia, Pai, o pânico, síndrome do pânico, Pai, a depressão caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Visita a vida ministerial de cada um, Pai, a vida profissional, Pai, em nome de Jesus. Traz um ânimo novo para o teu povo. Pai, o reino novo de Caleb, Pai, em nome de Jesus, esteja sobre a vida de cada um hoje, Pai, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decantra, labachúria, decantra, labás. A provisão, Pai, que nós temos clamado, Pai, para a gente poder retornar para São Paulo, Pai. Traz a provisão que nós temos clamado, Senhor, nesse dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os teus servos, Pai, aquele que quer entregar esse compromisso diante do teu altar, Pai, aquele que quer financiar, patrocinar, Pai, em nome de Jesus. Recebe a oferta deste servo, desta serva, Pai, que o Senhor tem falado, Deus, que vai levantar, Senhor, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decantra, labachúria, decantra, labás. Que essa bênção esteja sobre todos que entraram hoje na transmissão, aqueles que vão ver sobre na retransmissão, sejam abençoados da mesma forma, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito de morte caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. O espanto noturno, o espírito de morte que assola ao meio-dia, está repreendido agora pelo poder do nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decantra, labachúria, decantra, labás. Ser com o teu povo, Senhor, dá sinal do teu favor nesse dia de hoje, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço por essas águas, Pai, as águas curadoras, aqueles que colocaram a água diante do teu altar, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que vão tomar esta água em sinal profético, Pai, em nome de Jesus, vão ser curados de todo qualquer tipo de enfermidade, Deus, em nome de Jesus. Cura no corpo, na alma e no espírito, ao tomar desta água, aquele que crê, Pai, como o Senhor falou. Porque você crê, você será salvo. Porque você crê, será curado. E assim será curado e salvo aquele que beber desta água, Pai, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decantra, labachúria, decantra, labás. Visita cada um nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles colocaram também, Pai, uma veste de roupa dos filhos, dos amados, dos queridos, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Blinda cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que toda obra de confusão caia por terra, Deus, em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a declaração que nós vamos fazer, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ora, caia, xúria, decantra, labachúria, decantra, labás. A nossa casa é blindada, Pai, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, Deus, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo do Senhor, Pai, envio os teus servos para um dia extraordinário, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A dona Marleide entrou agora depois da cirurgia, né? Ela tá falando, tô viva.
Ô, glória! Muito obrigado por todas as Ô, orações. Deus, obrigado, Nós Senhor. oramos mesmo, em nome de Obrigado Jesus. pela cirurgia, pelo teu cuidado com a tua serva, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dona Marleide. Dona Marleide, olha que Deus maravilhoso, né? Que cuidado maravilhoso. Não tinha dúvida que Deus ia fazer e Ele o fez. Em nome Amém? de Jesus. É mais um testemunho brilhante para o dia 12. Oh, aleluia. Essa é Hebron, Igreja Apostólica e Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. De que jeito? De que jeito? Para viver a grande expansão, né? Não, te ensinando, A ser íntimo com Deus, para viver a grande expansão em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor. Não se esqueça, meio-dia, eu apóstolo, eu com vocês. E às 18 horas também o nosso apóstolo no Propósito dos Filhos, isso? Isso. Amém. Amém, pessoal? Um grande beijo. Tchau, tchau.